A lição de hoje trata da resposta de Deus a Jó. Jó estava vivendo no meio de uma tragédia pessoal, uma sucessão de perdas. O que acontecia com Jó? Jó havia perdido a família, os filhos, só lhe restava a mulher. Jó havia perdido seus bens, suas fazendas. Ele havia perdido a sua posição social. E acima de tudo, irmãos, Jó tinha perdido a sua saúde, ele encontrava-se extremamente doente. Nessa situação de tragédia, nessa situação de desespero pessoal, Jó arguiu a Deus, Jó perguntou a Deus, Jó reclamou com Deus sobre esta situação. E o Senhor responde a Jó. Mas vamos ver, irmãos, no capítulo, se você olhar na Bíblia, nos capítulos 27, 28, 29 e 30 de Jó, você vai ver a argumentação de Jó. Como ele reclamava das suas perdas, da sua situação, como ele não se conformava com aquilo, mesmo porque ele não via, ao contrário do que os seus amigos ficavam insinuando e falando, ele não via um motivo para isso. Nós que sabemos a história de Jó, sabemos qual era o motivo, mas Jó não sabia qual o motivo das suas perdas, o motivo da sua tragédia pessoal. No capítulo 29, no verso 2, ele diz assim: quem me dera ser como fui no passado. Ele queria voltar na sua situação anterior. Ele estava numa situação muito boa, de prestígio, de riqueza, de felicidade, e agora ele estava numa pior. Irmãos. E ele pergunta: quem me dera ser como fui no passado? No capítulo 30, no verso 1, ele diz assim: agora eles zombam de mim. Os moços zombam de mim. Haviam perdido o respeito por conta da queda da sua situação social, da sua posição social. Nos versos 20 e 21 do capítulo 30, ele diz assim: clamo a ti, ó Deus, e não me responde. Veja, irmãos, como é triste quando você ora e você acha que Deus não lhe responde, ou não lhe responde no momento que você precisa, não lhe responde no momento que você acha que devia ser. Mas o Senhor demora, às vezes, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, o Senhor às vezes demora. E Jó não via a resposta de Deus. Veja no capítulo 30, no verso 31, que bonita essa situação, a descrição dessa situação. Pelo que se tornou em pranto de luto a minha harpa e a minha flauta em voz dos que choram. Veja, irmãos, a harpa agora era pranto de luto, a flauta era a voz dos que choram. Era essa a vida de Jó, era essa a situação de Jó. Bem, irmãos, mas no capítulo 38, o Senhor responde a Jó. Capítulo 38 de Jó tem a resposta do Senhor. Como é que o Senhor vai responder a Jó? Como é que o Senhor vai responder a Jó para que nós saibamos também o que o Senhor pensava acerca dessa situação? Bem, o Senhor se apresenta como um Deus criador. Uma cosmovisão bíblica como estudamos, um Deus único e um Deus criador. Um Deus que criou esse mundo de uma maneira intencional, não ao acaso, em milhões de anos. Capítulo 38, verso 4, diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Onde estava Jó quando Deus criou todas essas coisas? Ainda no capítulo 38, ele fala sobre a neve, sobre a chuva, sobre as nuvens, sobre as constelações, sobre os animais. Deus se apresenta como um Deus criador. Acontece, irmãos, que um Deus criador é um conceito absolutamente anticientífico. A ciência atual não admite um Deus criador. Não admite nem a existência de Deus e nem
a atuação de um Deus criando todas as coisas. Mas quando a gente contempla, irmãos, a beleza, a complexidade, a variedade da criação, como eu tenho salientado, a beleza estética, a variedade tamanha de cores, de aromas, de seres vivos, de animais, não dá para dispensar, irmãos, desta beleza, dessa complexidade. Não dá para dispensar um Criador que executou um projeto intencional. Quando a gente faz um projeto, irmãos, a gente tem uma intenção. Qual é a intenção? É que aquele objeto que você está projetando, seja uma casa, seja um móvel, seja o que for, funcione e tenha essa intenção. Essa deve ser, irmãos, o ensino do conceito bíblico da criação. A educação cristã deve salientar esse conceito da criação, de uma criação intencional, uma criação de um Deus todo-poderoso, que um dia criou todas essas coisas, teve um início. Não foi um acaso, não foram milhões de anos. Quero ler com vocês, para concluir, um parágrafo da página 128. As Escrituras ensinam que Deus não apenas criou todas as coisas, mas também as sustenta. Isso significa que toda a verdadeira educação cristã em ciência teria que trabalhar com pressupostos radicalmente diferentes do que a ciência em geral afirma. Inevitavelmente ocorrerão confrontos, principalmente no que diz respeito à questão das origens. Os pressupostos da educação cristã, irmãos, os conceitos, os axiomas da educação cristã, são fundamentalmente diferentes dos axiomas e dos conceitos da ciência do mundo. Portanto, irmãos, nós devemos ensinar na igreja, estudar a palavra de Deus, ensinar para os nossos filhos, para os nossos jovens, a cosmovisão bíblica, a visão de que há um Deus criador, de que há um Deus mantenedor e especialmente que há um Deus salvador, que se preocupa com cada um dos seus filhos e que quer a alegria e a felicidade de todos nós.